A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Eu sou Edileuza Marinho e estou aqui para compartilhar um assunto com vocês. Um assunto da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos 5, a partir do versículo 1. É uma passagem muito conhecida que fala do Gadareno, do endemoniado Gadareno. Fique até o final do vídeo porque eu tenho uma coisa para revelar para você no final desse vídeo. Esse é um assunto muito profundo, se você observar esse texto. Que a palavra de Deus vem dizer que Jesus atravessou o mar. Antes disso, Jesus tinha acalmado uma tempestade, já tinha se levantado uma tempestade. E Jesus, juntamente com seus discípulos, atravessou o mar e chegou do outro lado, na província, que era dos Gadarenos, na cidade de Gadara. Jesus, chegando nessa cidade, assim que Jesus desceu do barco, saiu ao seu encontro um homem. Esse homem, a Bíblia não fala o nome dele. Não fala a idade, não fala quem era realmente esse homem, mas fala que esse homem era um gadareno, fala a cidade que esse homem morava. E esse homem, ele vivia num estado muito triste, muito lamentável, num estado terrível que um ser humano pode chegar. Esse homem tinha sua morada nos sepulcros, nos cemitérios. Triste era a situação desse homem. Esse homem estava assim, não se sabemos por quanto tempo, porque a Bíblia não relata. Esse homem, ele andava gritando pelas ruas. Imagine o medo que muitas vezes esse homem causava nas pessoas. Ele andava gritando pelas ruas. Ele se feria, ele se cortava com pedra, ele se automutilava. Era uma situação muito terrível. Mas quando esse homem possesso de demônios, quando viu Jesus, prostou-se e adorou. Prostou-se aos pés de Jesus e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste me atormentar antes do tempo? Quem estava falando isso era o próprio demônio usando aquele homem. Ele prostou-se, mas não para adorá-lo. Porque diante de Jesus todos os joelhos vão se dobrar. E o demônio sabe disso. Satanás sabe disso. Então, Jesus logo repreendeu e disse: sai desse homem. Espírito imundo, cala-te e sai. E ele saiu. Mas Jesus lhe perguntou: como é o teu nome? E ele disse: Legião, porque somos muito. Claro que Jesus sabia, mas Jesus queria que todos o escutassem, todos que estavam ali, porque onde Jesus estava tinha uma multidão de curiosos, e de discípulos, e de seguidores, tinha pessoas de todo jeito. Agora eu quero te falar uma coisa. Como era parecido com uma doença mental, não é? Quantas pessoas não tem? Você não já ouviu falar de casos de pessoas? Quantas vezes ouvimos falar de casos de pessoas que também saem se mutilando, saem andando em lugares também bem estranhos? Temos muitos relatos de
pessoas assim, de pessoas nessas condições, pessoas que saem gritando, pessoas que saem agredindo, se agredindo. Mas o que eu quero te dizer uma coisa, que nós devemos aprender a ter discernimento espiritual. Pois existe a possessão demoníaca e existe doença mental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Preste atenção, esse homem, ele já tinha sido preso. Prendiu ele nas cadeias, tentando detê-lo, tentando acalmar aquele homem, tentando segurar para que ele não fizesse mal a ele nem aos outros. Sabe o que fazia? Quebrava as cadeias. Também acorrentavam, prendiam. Acorrentado ele quebrava. Nada detinha esse homem. Ele tinha uma força incomparável, uma força extraordinária, uma força terrível. É bem verdade que uma pessoa, que ela estando com um problema mental, às vezes ela aparenta ter mais força. Mas por quê? Porque ela perde a noção. Mas ela não teria nenhuma força. Você pode ver que não existe nenhum relato de se prender ou colocar uma camisa de força, alguma coisa, colocar no hospital psiquiátrico. Não tem nenhum relato de ninguém que quebrou uma porta bem segura. Nenhuma porta. Não temos esse relato. Então, o que eu quero dizer é que nós temos que aprender a discernir o que é uma possessão e o que é uma doença. Para muitas vezes não sair por aí dizendo que uma doença mental é uma possessão. Não. Nem toda doença mental vai ser uma possessão. Não vai ser uma opressão maligna, é uma doença. Uma doença como outra qualquer. Uma doença que tem que ser tratada pela medicina. Ah, mas Jesus pode curar? Sim, claro que Jesus pode curar qualquer doença. Agora, se for uma possessão demoníaca, só através da oração. Porque a palavra de Deus diz que esse tipo de demônios são expulsos através de jejum e oração. O que eu quero dizer para você é porque às vezes a gente escutamos nos dias de hoje, muitas vezes achar que determinadas doenças da mente têm a ver com o espiritual. E nem sempre não. Se for doença, tem a ver com o espiritual não. É doença mesmo. E tem que ser tratada pela medicina. E tem que ir tratada com oração. Oração. Porque Jesus pode curar de forma sobrenatural. Mas não devemos sair proferindo por aí, afirmando por aí que é uma possessão. Porque tem essa diferença muito grande. É uma diferença, uma característica de uma pessoa possessa. Ela tem uma força muito grande. Ela tem uma voz diferente. Ela muda de voz. Então é muito diferente. E uma pessoa com uma doença mental ou psicológica, ela não tem essa capacidade. E nós temos que aprender a discernir isso. Para não andar falando o que não é verdade. E para quando se depararmos com uma situação dessa, de uma pessoa possessa, de uma pessoa com opressão maligna, pessoa com possessão, temos que estar preparados para, no nome de Jesus, repreendermos e expulsar o demônio. Enquanto as demais pessoas doentes, seja qual ela for a doença, orarmos e pedir a Deus, em nome de Jesus, que cure. E recorrer também à medicina, porque Deus deixou os médicos para cuidar. Quem deu a inteligência aos médicos foi Deus.
Esse texto do Gadareno, ele é um texto muito profundo. Gravarei o próximo vídeo falando de outras verdades, não mais sobre a possessão, mas de outras coisas que tem nesse texto sagrado. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.